De volta com o Varejo em Foco, é hora da entrevista aqui do nosso programa. A gente está em dezembro, todo ano a gente gosta de separar este mês para fazer programas diferentes, especiais, e não podia ser diferente nesse 2022. Por quê? Porque dezembro é o final de ano, é importante para o comércio, é fundamental para quem precisa alavancar as vendas, incrementar o negócio e tá precisando de uma força, tá precisando de uma dica. Hoje vai ser um programa desse, focado em mídias sociais, em mídias digitais. Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, a importância, especialmente das redes sociais, na hora de fechar negócio, na hora de fomentar, de apresentar o seu produto, o seu serviço, aquilo que você tem a oferecer para o seu cliente. E a gente já fez alguns varejos aqui, alguns programas aqui, falando desta importância e o que fazer, o que não fazer. Hoje, o César Lopes, diretor da Fante, está aqui com a gente. Thiago Esperança, presidente da CDL, que atua também na direção do marketing do Grupo Tropical, estão aqui para a gente falar o que fazer, o que não fazer e mais do que isso, mostrar, trazer exemplo, trazer na prática, a mão na massa para você que está aí assistindo. César, Thiago, obrigado aí vocês estarem aqui com a gente sabe da correria de vocês, ainda mais agora nesse final de ano. O César, enfim, como publicitário, fazendo campanha para um monte de gente, ensinando como fazer, como não fazer, e o Grupo Tropical também numa correria danada com as campanhas que a gente vai mostrar daqui a pouco, viu? César, vamos lá, vamos reforçar para quem está assistindo a importância das ferramentas, o celular que está na palma da mão e utilizar isso para incrementar o negócio. Beleza. Final de ano é trabalho dobrado, né? A gente tem que pensar no final de ano, mas o certo é o empresário entender que o mês de dezembro precisa ser pensado lá em outubro, lá em novembro e trabalhar com antecedência. Na agência, por exemplo, agora a gente está pensando já no janeiro, no fevereiro, no primeiro trimestre do ano, né? Como que a gente pode explorar esse primeiro trimestre, onde as pessoas estão voltando de férias ali, e talvez uma liquidação e tudo mais. Agora, tem uma forma de se trabalhar agora, em tempo real, com uma ferramenta que foi feita para ser em tempo real, que ela não precisa de muito planejamento antecipado, mas precisa de ação. A gente está falando das redes sociais. Então, se tratando de rede social, das ferramentas de stories, de reels, são ferramentas que precisam estar vivas o tempo todo em tempo real. Eu costumo falar assim, né, Thiago? Tem trabalho que agência nenhuma vai fazer. Pode ser melhor do Brasil, não vai fazer. Tem trabalho que é interno, tem trabalho que é celular na mão, tem trabalho que é a verdade do seu colaborador, dos seus produtos, do dia a dia da empresa. E as pessoas, cada vez mais, têm sede de ver o bastidor. E você tem a oportunidade de se conectar com as pessoas fazendo isso, usando o teu aparelho telefônico ali. Thiago, mesmo num grupo grande como o Tropical, eu acho que essa máxima que o César falou vale. Às vezes as pessoas se atraem muito por essa coisa do bastidor. Não somente pela campanha pronta, mas como foi feito isso, como foi pensado. Daqui a pouco nós vamos mostrar exemplo, inclusive, seu dando ideia de campanha. E isso chama as pessoas mesmo, né? É que, na verdade, a gente estava até discutindo antes de começar aqui, é sobre essa parte de conceito. É que tem certas coisas que o conceito ele foi quebrado, que não existe mais conceito. É o que você consegue conectar com o teu público. Então, da onde que surgiram os influencers hoje, que são os youtubers aí, né, são os influencers digitais? São pessoas que, com um certo nível de público, conseguem se conectar falando e agindo de uma maneira que aquele público Y gosta. E sendo muito cru em termos de produção, para passar uma verdade maior, talvez. Até eu tenho uma palestra que eu trago o exemplo do Whindersson Nunes, que foi um cara que saiu do interior do Piauí, numa cidadezinha de 6 mil habitantes, com um celular Samsung com a tela quebrada. Olha quem que é o Whindersson Nunes, é um dos maiores influenciadores do mundo, youtubers do mundo, com celular, que é isso que o César está trazendo. Então, acho que a nossa ideia aqui hoje é trazer e mostrar que você aí dentro, você tem ferramentas e aplicativos e ferramentas na web para você utilizar no seu dia a dia. Logicamente, que o exemplo que eu trouxe aqui são exemplos feitos dentro do marketing tropical, né? Que a gente tem uma estrutura, mas que ele pode ser feito propriamente pela pessoa. Exato. Hoje o nosso programa vai falar um pouco desses grupos, é claro, mas vai focar muito nessa pequena atitude, na pequena coisa. Você, o pequeno empresário, está com o celular na palma da sua mão. É para você esse programa. Porque, César, quando a gente está falando de uma grande empresa, enfim, tem a coisa do planejamento. Quer dizer, agora a campanha de dezembro já foi pensada em outubro.
Para esse pequenininho que está com o celular na mão, importante deixar o recado que dá tempo dele se organizar, dá tempo dele fazer alguma coisa com esse celular, utilizar a ferramenta. Cabe a ele entender o que está viralizando, o que está gerando mais em termos de retorno quando se fala em rede social. A correção que eu faria é tentar ensinar e mostrar para as pessoas que não é o mérito do grande. Ele não faz isso porque ele é grande e o pequeno pode não planejar ou pode estar de qualquer jeito. Pelo contrário, hoje nós vivemos a era da comunicação, é a era da tecnologia. O nosso mercado fala assim que a era de ouro da publicidade foi na década de 70, 80. Cara, não é. A era de ouro é agora, porque os dados estão à disposição, né? Hoje, uma empresa hoje com um celular médio, vamos lá, médio, sei lá, um Samsung, um S21 ou um iPhone mais básico, se filma em qualidade 4K. Sabe o que é isso? É a qualidade das câmeras que você está vendo a gente na TV agora. Exato. Qualidade de TV, qualidade de cinema, você filma com o teu celular. E às vezes você não sabe disso, mas no YouTube tem um vídeo que ensina como você configura o celular para filmar assim. E quando o Thiago falava sobre essa questão de gerar conexão e ser natural, né? Não é complicado. Eu penso o seguinte, como que você gostaria de receber uma informação? De um parente, de um amigo, como que você gostaria? Às vezes a gente pensa o seguinte, para mim é de um jeito. Mas quando eu faço para os outros é diferente. Não é diferente. A gente tem mania de julgar o outro com uma régua que não é a nossa. E isso é o principal erro de comunicação nas empresas. Grandes e pequenas. A hora que você começar a entender que do outro lado tem uma pessoa, um ser humano, que é exatamente como você, nem maior, nem pior, nem melhor. Vários, que é o nicho, que é o público exato. daí. Você consegue falar assim, cara, como eu gostaria de ouvir essa mensagem? Gostaria de ver ali uma arte fixa ou gostaria de ver, sei lá, tem um filme do Thiago, por exemplo, ele falando. Eu acho maravilhoso. Pô, o Thiago lá falando do Liquida Aqui. É maravilhoso, é ótimo. Então as pessoas elas querem ter esse nível de conexão, sabe? E isso não é complexo de se fazer. Só basta romper. Sabe qual que é o maior medo das pessoas? É o medo de falar em público. E as pessoas não gravam stories, não faz o vídeo, não é porque ela não sabe mexer no celular. Isso é uma grande falácia. Elas não fazem porque tem medo do julgamento. E quando o Sérgio trouxe assim, a parte de nenhuma agência consegue fazer, é isso. Quem que é o maior entendedor do teu negócio, do teu produto? Você mesmo. Exato. Quem que vai falar com mais propriedade sobre o seu produto, do seu negócio? E aí não dá para terceirizar. Então, às vezes é você, cara. É. E isso simplifica e facilita. E você conecta, você fala, você informa e você chega. Daqui a pouco a gente vai mostrar os exemplos que a gente trouxe para o programa para ilustrar, falar de post e tal. Mas eu já queria adiantar com o Thiago. Presidente, bem prático, bem básico para quem está assistindo, uma coisa que a gente está vendo as pessoas fazerem, e você estava comentando sobre isso. A pessoa posta um stories e escreve uma coisa no próprio rosto, não, tem medo de falar, tem medo de aparecer. Já começa por aí, já está errado, porque não vai gerar, não vai ter retorno, e isso tem acontecido, as pessoas estão fazendo. Eu vou dar um exemplo. Nós mesmos podemos fazer a nossa pesquisa de tráfego na nossa rede social. Então tem certas... Eu na minha rede social eu posto de várias coisas que eu gosto. Política, de esporte, dos meus hobbies, minhas comidas, das coisas que eu gosto. Que parece que a rede social faz. Conectar as pessoas, né, que estão interessadas na vida da gente. E tem certos conteúdos que eu posto que dá muito mais engajamento e curtida e palminha que seja, do que outros assuntos. Então, peraí, eu já tenho uma pesquisa. Então, peraí, aquele público que me segue, eles gostam mais de X coisas que eu falo, que eu posto. Tá te dizendo alguma já coisa. Já tá me aí direcionando. Então, meu público que me segue gosta de Y coisa. Então, se eu me interesso a querer ser influencer, alguma coisa, eu já tenho que começar a entender quem que são as pessoas que se conectam comigo, o que elas gostam que eu fale. Já é um direcionador. Coisas que o César está falando. Números. Começa a trazer números. Quando você abre ali as suas fotos do History, já traz lá quantas curtidas, quantas pessoas visualizaram. Já é o indicador para você começar. Falou, pai, por aqui então é o caminho. E aí você começa. Ô César, a gente tem uma coisa que muda muito. Nós vamos aprofundar isso daqui a pouco, na parte mais técnica. Mas queria que você falasse um pouquinho também do quanto é importante a gente estar atento aos formatos. O formato muda muito. Vou dar um exemplo. Há pouco tempo atrás o Reels do Instagram era o que estava em alta, agora talvez não mais. Os Stories em relação ao feed. Tem que pensar muito cada formato, cada produto, cada serviço, a maneira como você vai oferecer e não somente o postar por postar. Certo. Vou falar um palavrão aqui, mas eu não quero
ser mal entendido. O palavrão é algoritmo. Mas não quero complicar também, não. Pois é. As pessoas precisam entender o que é esse tal do algoritmo. Basicamente, como que a rede social funciona. Primeira coisa, entenda, rede social não é um negócio social, público, onde todo mundo tem direitos iguais. Não é assim que funciona, tá? A rede social ela é uma empresa de mídia, né, como eu estava dizendo agora com o Natanael antes de começar, uma empresa de mídia, como uma TV, como uma rádio, como um jornal, que tem uma finalidade, gerar receita e lucro. Agora, quando você parte por esse princípio, você começa a pensar o seguinte, o Thiago estava dizendo, o que mais funciona? O algoritmo da rede social, esse robô que está ali por trás, ele vai olhar assim, ó, o César é interessante. Quando o post do César chega, as pessoas, elas ficam mais na rede social, elas curtem, elas comentam ou elas desligam o telefone e colocam na mesa. A rede social quer que a pessoa fique no aparelho. Então toda vez que o seu post for romper essa conexão e no seu post a pessoa ou rolar rápido ou desligar o aparelho, você é o chato da rede social. E o chato não vai aparecer. Então, se para o César ele não gostou daquele post ali, não interagiu ou desligou a rede social, não mostro mais. E aí você começa a ser escondido da rede social. E aí a mídia orgânica, você começa a postar, aí você fala assim, pô Thiago, vê lá meu post, curte. O Thiago fala assim, eu nem vi que você postou, mas ele me segue. Porque a rede social me esconde dele os meus posts. Então, daí é a importância de você ser interessante, de gerar engajamento. Então, não é só o que ele vai gostar e eu vou me conectar. Ele vai gostar, vai me conectar, mas o que a rede social também quer? Né? Quer conteúdos atrativos. É isso. Esses conceitos, tudo que a gente está trazendo aqui na mesa, esse foi só o primeiro bloco, essa foi só uma pincelada do que vem por aí. Porque a gente vai trazer exemplo, vai falar um pouquinho das diferenças nos formatos dos posts e depois vamos para uma parte mais técnica também. Cuidado com quem diz que está cuidando da sua conta e não está. Enfim, fica com a gente aí que tem muita coisa para a gente levar a conversa aqui no nosso Varejo em Foco, tá? A gente vai para um rápido intervalo e volta já. De volta com o Varejo em Foco, dando continuidade à nossa entrevista. Hoje um programa falando sobre as mídias digitais, as redes sociais, de que forma usar, tendo em vista esse final de ano. E sem muita enrolação, já vou trocar de câmera aqui. Vou apresentar o César de novo, diretor da Fante, Thiago Esperança do grupo de marketing, do Grupo Tropical. E eu já mudei a câmera para mostrar isso aqui. Vamos trazer o primeiro exemplo já nesse segundo bloco. Thiago, isso aqui foi uma campanha do Tropical. E para quem está em casa entender... A gente vai colocar grande na tela, mas a imagem aí no vídeo, à esquerda, é como era, à direita, como ficou. Conceito, vamos lá. Licença, Robson. Então, eu quis trazer aqui, Robson, para todo mundo que está assistindo, para entender, né, que a gente está falando sobre complexidade, sobre algo mais teórico. Isso foi postado nas redes sociais do Tropical. Isso aqui é a campanha do ano passado, né, do ano passado, de final de ano do ano passado. E aí eu quis trazer, que eu achei bacana, como começou a primeira aprovação, o que o time de criação nos entregou a primeira criação e como que ela finalizou. Para mostrar que, logicamente, aqui, que é o que nós estamos conversando, tem um trabalho de uma turma, né, de uma equipe de criação e aprovação e refações para chegar até no ideal, vamos dizer, que a gente achou. O que a gente vê, Thiago, e quem está assistindo pode ter essa impressão, pode estar olhando essa primeiro e falar, mas para mim já está bonito. Uhum. Não, e de fato bonito tá, mas talvez não esteja dentro do parâmetro para atender o objetivo. Perfeito. Em termos de informação, não é que está errado, talvez não esteja certeira. Na verdade, a teoria da publicidade, ela diz numa peça fixa você ter 4 a 5 elementos em peças fixas, trazendo sempre do primeiro a informação maior, o segundo, né, a segunda informação que você quer passar. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê, e aí eu vou mostrar os comparativos. O selo da campanha, né, a diferença só na leitura, né, de ler facilmente, de você mal bater o olho, você já lê o que é, né? Então, você vê que há dificuldade. O nome tá diferente, né, porque começou diferente, mas olha a dificuldade de ler por causa das cores confrontantes muito parecidas. Esse dourado com o laranja, com o amarelo debaixo do Tropical. E de novo, desculpa, mas é muito clichê.
a gente começar a usar isso, né, no final de ano. Então, começando pelo nome. Segunda coisa que tinha aqui, não tinha a marca da empresa, a marca do Tropical Supermercado, você não vê nessa peça e não vê nessa da outra. Isso era uma campanha de final de ano promocional. Então, se é uma campanha promocional, para a pessoa saber como ela vai participar, você tem que informar. Onde estava a informação aqui embaixo? Isso aqui a gente já anotou. A pessoa para ler isso aqui é muito difícil. Exatamente. É aquela você letra imagina miúda. isso aqui num outdoor, porque essa peça ela é conceito, ela vai ser igual reproduzida em outdoor, em post, em cartaz dentro da loja. Olha aqui como que ficou. Então, A você cada vê R$50 em compra, agora está claro. rapidinho, você lê e de fácil leitura. Outra coisa, as nossas atrizes aqui, participantes, elas são coadjuvantes da campanha, elas são peças complementares. E se você ver aqui na outra, ela ocupa quase 50% de toda a peça publicitária. Né? Aonde o que tem que ocupar a peça publicitária? É o selo, as informações e o que interessa. E segundo, é o prêmio, o carro. Olha a diferença, é o mesmo carro. Mas olha o posicionamento, como que ele está. Então ele fica muito mais, vamos dizer assim, de saltar, de brilhar os olhos. Então é um contexto somado com um todo. Tem um destaque aí, se a gente pegar essa primeira, o tamanho, a proporção que está o carro, comparação à segunda, que está bem maior, o farol aceso, esse detalhe do farol aceso, parece uma coisa pequena, mas faz diferença, César. Faz toda a diferença quando você compara as duas juntas, de fato. A mim chamou a atenção esse farol aceso. Então basicamente é isso. Então, de novo, né? Isso é algo produzido, é algo pensado, é algo discutido. Mas o que a gente quer trazer aqui é um exemplo para vocês. Trouxemos isso daqui para mostrar que sim, empresas são obrigadas a fazer isso porque ela tem uma demanda. E ela tem uma estrutura financeira e de time, de pessoa humana para fazer isso. Mas o que o César estava colocando, e eu acho que foi o exemplo que ele pediu para a gente colocar aí, que é o próximo exemplo, que é o caseiro. Que foi feito basicamente duas pessoas, uma com o celular na mão e outra falando. César, do ponto de vista da publicidade do mercado, quando você pega para fazer uma campanha, o que você me diz da peça? Tá ok, tá correto, agora sim? Eu gosto das mudanças, concordo com o Thiago em todos os aspectos que ele levantou. Vou trazer um aspecto diferente de uma mudança que existe, que é o ser humano está pronto para conectar com outro ser humano. E das mudanças, teve uma aqui que foi no tratamento das fotos. Né? Na primeira versão ali, eu tenho o rosto das atrizes ali mais opaco, mais dentro do laranja, na tentativa de deixar tudo muito harmônico. Aqui eu quebrei um pouquinho essa harmonia, propositalmente, mas olha como o sorriso está mais aberto. E a mesma foto. A mesma foto. Olha que delícia ver essa senhora sorrindo, né? Ver a nossa atriz sorrindo ali. E isso, de alguma forma, traz também uma simpatia. A gente é treinado para sorrir quando outra pessoa sorri pra gente. E uma peça como essa cativa muito mais. Então, além desses pontos que o Thiago trouxe, esse aspecto da fotografia também me chamou atenção. É isso. É claro que quando a gente está pensando no Grupo Tropical, tomando como exemplo, existe um departamento de marketing, existe um trabalho, uma equipe, enfim, que não necessariamente o pequeno que está nos assistindo, o pequeno comerciante, tem à sua disposição. É o que nós comentamos aqui no início. É a pessoa com o seu celular na mão. E aí, nessa hora, entra aquele outro aspecto de fazer um material cru, verdadeiro, sincero, que é o segundo exemplo que nós vamos trazer. Que, porventura, é seu, falando sobre a campanha da Liquida. César que escolheu. Falando sobre a campanha da Liquida, mas desse jeito. Sim. Celular, dando ideia, dando ideia, dando ideia. É assim que as coisas nascem. Nós vamos colocar também para o pessoal assistir este vídeo. A gente vai acompanhar o vídeo aqui na tela, vocês acompanham aí na tela grande aí de casa, para entender o que a gente está falando. Deixa eu fazer uma pergunta. Quer concorrer a um carro, a uma moto, 3 televisores 50 polegadas. e mais 20 vale compras no valor de R$500, sem fazer nada mais do que você já faz todo dia? Vou te contar como. Você, cliente mais tropical, a cada R$50 em compras, identificando no caixa, você vai ganhar um cupom para concorrer a todos esses prêmios. Show de bola, não é? Então venha para cá. Entre o dia 1º e o dia 17, a cada R$50 em compra, você ganha um cupom. Ah, estava me esquecendo. Quer mais? Acompanhe nossas redes sociais e nós vamos levar 40 pessoas para o show do Murilo Rufo. Só siga nas redes sociais, participe das ações e você pode ir para o show do Murilo Rufo. Então é isso. Venha sair mais tropical. O clube de vantagem do Tropical Supermercados. Viu só? Você que está assistindo, um vídeo com o celular, não tem uma edição de áudio, uma edição de imagens, nada disso. Um vídeo cru, como a gente está dizendo. E que deu certo, Thiago. Deu. Graças a Deus. Pois é. É isso que nós estamos comentando aqui, ô César.
o cru que passa essa identidade. Algo sem a mega produção, mas que transmite, que comunica, que conversa com quem está do outro lado. Dezenas de aplicativos hoje estão no teu celular que você pode fazer pequenos cortes, pequenos ajustes ou ainda usar a própria câmera ou os recursos da própria rede social, do Instagram do Reels, por exemplo. Você consegue filmar por lá, cortar por lá, colocar uma musiquinha de fundo pelo Instagram, pela ferramenta. E eu gosto desse material, até pedir para passar aqui, sendo do Thiago, porque assim, o Thiago tem uma equipe de marketing que poderia fazer uma arte para ele, poderia contratar um locutor com uma vozona de rádio, né, imponente lá, poderia fazer o que ele quisesse, poderia fazer. Mas ele escolheu usar o próprio rosto, fazer um vídeo e explicar. E isso dá resultado e gera engajamento. Então, às vezes, você precisa entender o seguinte, não é que te falta recurso para investir em marketing. Falta, talvez, a coragem e a decisão de fazer você mesmo. Costumo falar assim, a tua empresa precisa de algo novo. Só que esse novo não está lá fora, esse novo pode ser você. É isso. Atitude, iniciativa, usar a rede social, usar o que você tem aí na palma da mão. A gente trouxe exemplos aqui de uma arte fixa, trouxe um exemplo de um vídeo para mostrar o que pode ser feito, o que não pode. O recado é criatividade e principalmente atitude para aproveitar esse final de ano. A gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui nessa bancada. Eu vou me despedir do César, vou me despedir do Thiago, porque a gente vai dar espaço a um bloco mais técnico aqui do nosso Varejo em Foco. Para você que está em casa entender como funciona o impulsionamento, o tráfego pago, como é que eu vejo o que está dando certo, o que não está dando certo, tem uma continha para se fazer aí, viu? Você vai ficar sabendo depois do intervalo. A gente volta já. De volta com o Varejo em Foco, terceiro e último bloco aqui do nosso programa. A gente se despediu lá no segundo bloco do César e do Thiago para entrar numa parte um pouquinho mais técnica do Varejo em Foco, mas fica tranquilo, viu? Você vai entender, vai ser tudo bem esclarecido. O Thiago não veio sozinho, trouxe dois membros da equipe do departamento de marketing lá do Tropical. O Natanael Silva, que é o diretor de criação de artes como essa que a gente mostrou aqui no segundo bloco, e o Henrique Cecílio, que é o gestor do tráfego pago. Afinal de contas, o que é o tráfego pago? Dá retorno, não dá retorno? Como é que se faz isso? Como é que se calcula isso? Ô Natanael, vou começar contigo falando da criação. Pensando nesse que está assistindo aí, o pequeno comerciante que não tem, claro, uma equipe não tem vocês, por exemplo, para atendê-lo. Por onde ele começa a criar? Quer dizer, é uma boa foto, tem uma ideia na cabeça, estou ali com um produto para o final do ano, e o celular na mão, é só isso que ele tem, e aí? Na verdade, eu acredito que hoje o mercado está tão dinâmico que o usuário ele consegue fazer muita coisa sozinho. Eu acredito que hoje se a pessoa tiver um celular e tiver boas ideias, ela consegue resolver boa parte do que ela precisa sendo um pequeno empresário hoje. Então, às vezes, convertendo uma mídia para um vídeo, transformando uma foto, fotografando uma foto de uma forma que as pessoas sintam vontade. Eu acho que a palavra principal que o usuário precisa entender é que ele tem 3 segundos para despertar o desejo. Ele tem 3 segundos ali no momento do feed para despertar o desejo do usuário. E com isso, se ele atingir isso de uma maneira inteligente, ele consegue ganhar o cliente. A gente já viu, eu já vi gente fazer isso. E faz toda a diferença. Dá um exemplo de uma foto. Tem um produto aqui. A pessoa faz uma foto de frente, chapada. Fica de um jeito. Aí a pessoa agacha um pouquinho, não precisa ser muito. Faz a mesma foto. Já fez a diferença. Com certeza. É por aí. É ir pensando e testando. Com certeza. Eu acredito que se eu posso falar para você que é empresário e que vai fotografar hoje, dando uma dica técnica, procure dar volume para aquilo que você está fotografando. Procure transformar aquilo numa evidência, que as pessoas possam olhar aquilo e se deslumbrar. Acho que esse detalhe que você falou é muito importante. Às vezes um posicionamento um pouco mais para trás, um pouco mais para baixo. Esse testar que eu acho que está na essência do empresário, que ele não tem um time. A luz, o fundo, o cenário, às vezes a pessoa tem o melhor produto, mas o cenário não ajuda. Também derruba. Com certeza. Eu acho que a pessoa precisa pensar como um todo, imaginar que aquilo... Acho que a palavra final é encantar. E isso já engloba todo o serviço de trabalhar um cenário legal, trabalhar uma luz legal, procurar o posicionamento correto. E aí não tem certo ou errado. Os testes daquele seu produto vão dizer se está certo ou está errado na hora que você colocou isso na prática. Para vídeo é a mesma coisa. Mesma coisa.
Mesma coisa. Seja foto, seja Não. e vídeo, assim, vídeo curto, né? Vídeo longo, as pessoas... Difícil parar para assistir um vídeo de 3 minutos. Eu acho que o cirúrgico é você passar a tua mensagem principal nos seus 3 primeiros segundos também. Aquilo vai dizer se o usuário vai continuar assistindo ou não. Então, se você tem alguma coisa que chame a atenção da pessoa em poucos segundos, usa essa informação primeiro. Depois vem continuando com o conceito. Se a gente for ver hoje, se você for ver vários e vários exemplos de comunicação, você vai ver que um sistema de comunicação fatiada. Ela começa do final para o começo. Ela te dá um gatilho do que vai ser o final daquilo que você vai assistir. Para te prender. Exato, para prender o usuário. Começa com constrói aquela narrativa toda e ela dá um loop na comunicação. Então isso é uma estratégia para prender o usuário, para o cara não ficar ali pensando o que vem. Não, ele sabe o que vem, ele está ali porque ele gostou do que vem. Então, dentro do ambiente de vídeo eu teria essa ideia para quem está começando, para quem não tem um time, porque isso casa muito bem. Isso funciona muito bem, resolve muito quando a gente fala de prender a audiência. Acho que prender a audiência, tanto quanto o exemplo inicial que eu dei de ter 3 segundos ali para encantar, fala muito disso. Então, pensa naquilo que você quer falar de uma forma clara, simples e objetiva. Usa teu melhor gatilho como primeiro tiro. E aí você vai continuar a tua história. É isso, sendo criativo sempre, não tenha medo de arriscar. Se der errado, você vai lá, faz de novo, corrige e acerta. Henrique, aí a gente entra na coisa do retorno. Tem gente que posta um vídeo e aí vai lá e coloca, vou pôr R$10 nessa publicação, esperando que vai dar. Também tem que ter cuidado com isso, né? Você cuida desse tráfego pago, ou seja, você monitora, estuda para onde vai a postagem e o que as pessoas estão consumindo, né? Sim, sim. É importante a gente entender que quando a gente faz esse impulsionamento simples, né, quando você não tem um profissional para fazer a gestão de tráfego da sua empresa, e você faz esse impulsionamento simples, você não está sendo objetivo. Então eu posso, coloquei R$10, vou fazer um impulsionamento. Legal, mas quem você quer atingir? Qual o público? Você quer o masculino? Você quer o feminino? Um exemplo que a gente tem legal disso vamos supor que você está num show, lá no show tem 100 mil pessoas. Eu quero atingir a galera aqui, vou colocar R$10 para poder atingir essas 100 mil pessoas que estão no show. Tá, talvez você atinja 10 pessoas, 100 pessoas, 150. Se o seu público que vai se conectar com o seu produto, com o seu serviço, for a maioria feminino, então você já deu um tiro no escuro, né? Porque lá pode ter um público maior masculino do que o feminino, então você fez um investimento. Você já está tirando boa parte aí do que podia ser seu público. É interessante entender que o gestor de tráfego, a pessoa qualificada para poder fazer essa gestão, ela vai direcionar isso. Olha, eu tenho uma loja aqui que eu vendo produtos femininos e eu quero atingir as mulheres. Eu quero atingir as mulheres entre uma faixa de idade tal que circulam na região tal. Então, o gestor de tráfego ele vai direcionar isso e ele vai falar assim, nessa região aqui você consegue atingir o público legal, então vamos continuar. A gente consegue continuar o investimento aqui nessa região. Quando você faz um impulsionamento simples, você não tem todo esse arco de informações para poder direcionar para os seus clientes. Né? Henrique, e aí nessa hora entra aquilo que nós estávamos discutindo antes, que é o formato, quer dizer, o que as plataformas entregam mais? É foto, é vídeo Sim. curto? Aí entra nessa conta também? Entra também nessa conta. É muito interessante o que os meninos estavam explicando aqui, né? A proporção de uma imagem para outra. O vídeo costuma chamar mais atenção. O que o Natanael pontuou aqui de você entregar, você dar o seu tiro ali nos primeiros 3 segundos para a pessoa se interessar. O Thiago citou bem a questão da conexão, né? A conexão que o público dele, com as pessoas que seguem ele, tem com ele. O Thiago ele tem uma vida que ele pedala, ele tem os hobbies dele, ele tem um trabalho, ele fala sobre política. Então assim, peraí, é interessante você entender quem está lá no seu Instagram, o que essas pessoas se interessam. Existe uma linha editorial ali, uma história ali. Isso, então você mesmo olhando ali, você consegue identificar, peraí, tem uma galera tem mais homens aqui no meu perfil que se interessam pelo meu conteúdo do que mulheres. Então, eu quero continuar engajando essas pessoas, ou eu quero engajar agora mais o público feminino, então o que eu posso fazer para poder engajar esse público feminino aqui no meu Instagram?
Entendeu? E aí dessa forma ir direcionando, opa, o vídeo é legal, o vídeo chama mais atenção, mas o vídeo que se conecta com as pessoas que te seguem. Muito bom. E ó, para quem está assistindo e como a gente estava aqui reforçando e preocupado com os pequenininhos, que não tem uma equipe, Sim. Quando nós estamos falando desse monitoramento do tráfego, que dica a gente pode dar para esse pequenininho, para ele melhorar ali, para fazer o post dele dar uma bombada ali? Tem como mexer de forma simples na plataforma, ali já dá uma melhoradinha, não tem? Tem sim. Lá pelo Instagram mesmo você consegue ver seus insights, né? Então lá nos insights você consegue ver qual que é o seu público maior feminino, qual que é o seu público maior masculino. Ele já né? te mostra Ele isso. já te mostra quem se engajou ali, qual que é a porcentagem maior que se engajou de cada público ali, e aí qual publicação que teve mais views, mais acessos, mais curtidas, e aí através essa pequena coisa que você vê ali, você já consegue identificar, opa, essa publicação que eu fiz aqui, bem natural, bem orgânica, ficou legal, foi um vídeo bem natural mesmo, as pessoas se conectaram comigo, ficou legal, entregou bem, opa, posso continuar com esse conteúdo aqui, entendeu? A gente consegue ir por aí. É isso, ó, e aí a gente soma criação com tráfego pago, com as dicas do César, do Thiago, o que fazer, o que não fazer, e você que está aí assistindo, pegando as dicas para esse final de ano, tem que ter em mente que rede social não é brinquedo, não é brincadeira, é inclusive o seu cartão de visita e pode ser a sua ferramenta de vendas. Seguir uma linha editorial, ter coerência, cuidado com o que posta, carinho, capricho com aquilo que posta, pode fazer a diferença para você. A partir desses posts, dessa criação, você acompanha, como o Henrique bem mencionou, os insights ali do seu Instagram. Isso te dá um recado, isso te mostra quem consome, quem gosta daquilo que você está fazendo. A partir daí, você consegue começa a fisgar de fato o seu público-alvo e entender ainda mais do seu negócio. A gente espera de coração ter ajudado você que nos assiste a engrenar nesse final de ano, utilizando o celular que está aí na palma da sua mão. A gente espera de coração que esse programa sirva para você alavancar ainda mais nas suas vendas, tá? A gente vai chegando ao final da edição de hoje do nosso programa, agradecendo a TV Cidade Record pela abertura do espaço e imensamente a você pela sua audiência. O Varejo em Foco é um programa realizado e produzido pela CDL de Rondonópolis em parceria com os sites de notícia Primeira Hora e o Agora MT. E a gente se vê, minha gente, claro, na próxima semana.